Boa noite a todos, meus irmãos, a graça, a paz, a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de nós. Deus nos abençoe, mais uma transmissão, mais uma reunião de doutrina. Estamos aqui para estudarmos sobre a lei de Deus, aprendermos um pouco mais sobre a lei moral. Começamos esse estudo na quinta passada, temos uma aula já transmitida sobre esse assunto, os princípios básicos sobre a lei de Deus, sobre a lei moral. E hoje nós vamos entender o que é a lei moral. Hoje nós vamos entender isso. Vou pedir um pouco de tempo, alguns minutos aí para a gente compartilhar o nosso link. Também esperando nossos irmãos comparecerem aqui na nossa classe aqui. Então, enquanto isso, peço um tempinho aos irmãos. Irmã Elda aí já chegando. Irmãos, compartilhando aí o link no chat para os irmãos. Também vou compartilhar o nosso link aí nosso perfil e também vou compartilhar no grupo do Telegram, certo? Eu estou sem o WhatsApp aqui. Então, quem puder entrar lá no Telegram, quem estiver assistindo aí no Facebook, por gentileza, ou no chat aí do Facebook, ou lá no Telegram, você pode pegar o link também da classe aí. Ok, irmãos, os links então compartilhados, graças a Deus, já compartilhados os links aí, ok? Então vamos dar um tempinho aí para os irmãos nos acharem aí na transmissão. Vamos orar ao Senhor. Oremos então ao nosso Deus. Santo Deus, nosso Pai, Deus bendito e eterno, Criador do céu e da terra, digno de glória, de louvor, de adoração, Deus único, Deus trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Deus a quem servimos e adoramos. Eis-nos aqui, ó Pai, diante do Senhor, diante da Tua presença majestosa. O Senhor é Rei dos reis, é Senhor dos senhores. Tua glória, ó Deus, enche toda a terra. Mas especialmente, ó Pai, o Senhor está com o Teu povo. Também o Teu Filho, também por meio do Teu Filho, do Teu Santo Espírito. Ó Deus, abençoa esse momento em que nos reunimos, mesmo que remotamente, para estudarmos a Tua Palavra, para meditarmos nesse conteúdo que vem do Senhor. Pedimos a Tua graça, ó Pai, pedimos que o Senhor esteja conosco, nos ajudando, nos auxiliando, e que esse conteúdo venha a ser usado pelo Senhor para iluminar as mentes, os corações, para nos dar clareza da Tua vontade para as nossas vidas, para a vida de todo o Teu povo. Nos abençoa, Pai, que o Senhor esteja então revelando o Teu querer a cada um de nós, a Tua igreja. É o que pedimos, oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Ok, irmãos, vamos então começar nossa classe aí efetivamente. Boa noite a todos aí que estão participando, os irmãos estão chegando aí. Vamos então, irmãos, começar aqui a nossa classe, ok? Irmãos, a nossa aula de hoje, ela é continuando, é sobre a lei de Deus, mas o título da nossa aula de hoje é o que é a lei moral. Então nós não vamos ainda entrar no estudo dos 10 mandamentos, nós vamos ainda permanecer introduzindo esse assunto da lei moral, buscando entender o que é a lei moral, aplicar a lei moral às nossas vidas, mas num sentido mais amplo, mais introdutório ainda. Certo? É sem pressa, nossos estudos aqui são sem pressa, sem correria. Gradativamente nós vamos caminhando então por esse tema, importante tema
palavra do Senhor, ok? Nossos materiais já são conhecidos, né? Claro que a nossa base é a Escritura, é a palavra de Deus, é a nossa base. A Bíblia aí na versão Almeida, revista e atualizada. Nós vamos usar muito os nossos símbolos de fé do Westminster, o Confissão de Fé, o Catecismo Maior e o Breve Catecismo. Nós vamos usar bastante os símbolos de fé. Também está aí projetado aí para quem está nos acompanhando. E na aula de hoje nós vamos usar o Catecismo Maior de Westminster, certo? O Catecismo comentado. Nós vamos usar o Catecismo Maior de Westminster comentado, ok? Também esse outro material aí nós não vamos usar hoje, a instituição da lei bíblica, nós não vamos usar hoje, mas está aí para nosso conhecimento. E esse livro também, nós não vamos usar hoje, mas está aí para nossa informação. Do mesmo modo, o livro aí de Turrentini. Ok, irmãos, vamos começar então aqui. Esse versículo inicial, para nos introduzir aqui na classe de hoje, é Salmo 119, 72. Para mim vale mais a lei que procede de tua boca do que milhares de ouro ou de prata. Então, para nós cristãos, vale muito mais a lei de Deus. Claro que, lembra da aula passada, né? A lei de Deus é toda a Escritura, não é só os 10 mandamentos. Então, o salmista aí, né, tudo indica a possibilidade grande aí, embora nós não estamos fazendo uma exegese aí desse salmo, mas a ideia aí é a revelação de Deus, a ideia que vem aí claramente aí a princípio é que é toda a palavra de Deus. E claro, contendo também a lei de Deus, os mandamentos de Deus são valiosos para nós. E para o salmista aí no Salmo 119 e verso 72. Irmãos, então vamos aqui para a exposição da nossa lição. A pergunta, nós vamos estudar o Catecismo Maior. E nós vamos aqui passear em 3 perguntas do Catecismo, certo? 3 perguntas do Catecismo. A primeira pergunta de hoje à noite é: qual é o dever que Deus requer do homem? Qual é o dever que Deus requer do homem? Pergunta 91 do Catecismo Maior. O que é que Deus exige de nós? Qual o dever que Deus exige de nós? E a resposta é: o dever que Deus requer do homem é a obediência à sua palavra revelada. Então Deus requer obediência. Então as pessoas até admitem ter um Deus, que exista um Deus que criou o mundo, mas abandonou o mundo. Criou o mundo, mas não intervém no mundo. Mas quando nós pregamos que o Deus da Bíblia é um Deus que criou e que Ele continua soberano, reinando, Ele exige obediência à sua palavra revelada. Então as pessoas têm dificuldade de entender, e muita gente acha que isso é para o Antigo Testamento. Muita gente acha que isso é coisa da antiga aliança, certo? Os versículos estão aí, né? O Catecismo tem aí esses versículos. Por exemplo, eu vou ler um dos versos aí, 1 Samuel 15, 22. Né? Lá diz assim, 1 Samuel capítulo 15, verso 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Então ali o culto do Antigo Testamento era o holocausto, o sacrifício, e havia uma tentação do judeu simplesmente querer apresentar aqueles sacrifícios ali diante do Senhor, mas é muito melhor obedecer do que sacrificar, né? Então, é claro que o sacrifício deveria ser feito, mas a ideia é que tem que ser feito para Deus, como obediência e para a glória de Deus.
Ok, irmãos? Então esse versículo aí, eu creio que nos dá uma base aqui para o texto do catecismo. Então vamos caminhando aqui. Porque nós temos um dever para com Deus, certo? Por que é que nós temos um dever para com Deus? Deus é o Criador, certo? E há um dever de criaturas, um dever moral como criaturas. Não estamos falando nem da salvação ainda. Há um dever moral de amar a Deus e servi-lo. E como salvos, aí é um dever duplo. Então, guarde isso. O homem, a criação de Deus, tem dever para com o Criador, deveres para com o Criador, certo? E isso é da criação mesmo, da natureza de criatura do homem. Mas, aí você diz assim, não, pastor, mas as pessoas, elas... nem todas as pessoas são cristãs. Existem muçulmanos, existem pessoas de outras religiões. E aí elas, ou até mesmo pessoas que se dizem ateus, não creem em Deus. E aí, como é que nós podemos dizer que elas têm dever de obedecer um Deus que elas nem acreditam? Elas são ateístas, panteístas, certo? Então, muita gente acha hoje que, não, você tem o seu Deus e você tem o dever, você de obedecer ao Deus que você acredita, mas as outras pessoas estão livres, liberadas dessa obediência, certo? E também, por exemplo, muita gente acha isso, que você tem a sua religião, você tem que obedecer ao seu Deus lá na sua religião, e hoje as pessoas acreditam, por conta do humanismo, que você tem que obedecer apenas às leis humanas. Cada sociedade tem suas leis humanas, suas regras, aquilo que os legisladores decidem nas câmaras, as leis. Então, essa é a lei que as pessoas acham que cada pessoa tem que obedecer. Então, cada pessoa vai ter que obedecer à lei do seu país, do seu estado, do seu município. E com relação à religião, cada um vai ter a sua religião, cada um vai ter o seu Deus, e não há uma obrigação de todos para com o Deus Criador, para com o Deus que se revela nas Escrituras, certo? Então, você tem a sua religião, você vai obedecer o seu Deus, certo? E o Estado não vai se preocupar com isso, as pessoas não vão se preocupar, e você é livre, enquanto isso não prejudicar a sociedade, você vai fazer o que quiser, né? E não tem problema, mas não há um sentimento de que obedecer à lei é uma necessidade, uma obrigação de todos, certo? E aí, irmãos, hoje, por conta disso, o que é que está acontecendo hoje? Né? É como essa próxima pergunta aqui. Há uma fidelidade muito grande às leis dos homens, leis que promovem o bem-estar da humanidade, leis humanistas, certo? E há, então, um abandono da lei de Deus, de uma ideia de que a lei ela é religiosa. Toda lei tem um Deus por trás dela. Então, nós cremos que a verdadeira lei, quem deu foi Deus, a verdadeira lei moral. Então as pessoas elas vão crer, não, o humanismo, o Estado cria leis, mas então aquele que é responsável por essas leis se torna o Deus desse sistema. Então, sem perceber, quando as pessoas atribuem ao Estado, à humanidade, a capacidade de fazer leis, então o homem se torna Deus, o homem se torna legislador e não o Deus da Bíblia. Eu estou falando de lei moral especificamente, irmãos, não apenas regras de bom convívio social. Então, o que acontece justamente aí, quando o homem ele ignora Deus e ele diz, não, nós vamos elaborar a nossa moral, a nossa ética, sem o Deus da Bíblia. Então, a própria humanidade, ela se diviniza, ela se torna
Deus para si mesmo. Porque a Bíblia revela para nós que quem nos dá a lei é Deus. A lei vem de Deus. Nós que somos cristãos, que cremos na Bíblia, nós entendemos que a lei não é porque um gosta, a religião de um ou de outro. A lei é a revelação de Deus para a humanidade. Nós vamos entender isso à medida que a lição transcorre, certo? Mas alguém pode dizer assim, não, mas quando você é fiel à lei do Estado, quando você é fiel à lei dos homens, que essas leis, eles dizem, têm a preocupação de trazer a felicidade para todos, então você vai estar servindo a Deus. Se você obedece à lei do seu país, você vai estar servindo a Deus e ao semelhante. Depende da lei e depende da atitude. É bem verdade que você pode estar obedecendo ao seu patrão, mas de coração fazendo isso para a glória de Deus, como um serviço a Deus. É bem verdade que você pode estar obedecendo à lei do país e estar fazendo isso como um serviço a Deus, para a glória de Deus. Mas qualquer lei que você cumpra e você não tenha como alvo Deus, a glória de Deus, a obediência a Deus, você tem como único objetivo a humanidade, o homem. Então, nosso comentarista aqui, ele nos alerta que isso é um tipo de idolatria. Porque segundo a lei de Deus, tudo tem que ser feito como que diante de Deus e para a glória de Deus. E as primeiras leis dizem respeito a Deus. Não terá outros deuses diante de mim, né? Não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então, a base de toda obediência é Deus. Tudo que nós fazemos, né? Então, os outros mandamentos, nós não matamos, nós não devemos adulterar, roubar, porque isso ofende a Deus. O mundo não entende isso, eles acham que matar, roubar, o adultério é um pecado só horizontal, é só contra o próximo. Não. Segundo a Bíblia, esses pecados contra a lei, são contra a lei de Deus, eles ofendem a Deus, eles incorrem na ira de Deus, eles trazem sobre si o salário do pecado, que é a morte. A justiça de Deus é violada, ela tem que ser satisfeita. Então, nós somos seres, criaturas de Deus, e toda a nossa vida ela está diante de Deus, e a lei de Deus, então, ela vai nos chamar à obediência sempre a Deus em primeiro lugar. A base de toda obediência é Deus. Na família, no trabalho. Então você deve, no caso na família, o marido deve liderar para a glória de Deus. A mulher deve ser auxiliadora, submeter-se, gostando ou não, mas porque é a lei de Deus, para a glória de Deus. Os filhos têm que submeter aos pais, para a glória de Deus. Então, a lei de Deus, ela nos coloca debaixo dessa responsabilidade mais profunda, maior, que o mundo muitas vezes não conhece e não entende. O mundo acha que a lei é algo só que visa só o bem comum, a nossa felicidade, a boa ordem. Não, a lei tem a ver com Deus, com a justiça de Deus, certo? Então, muita gente prega só o serviço à humanidade, esse tipo de coisa, e claro, irmãos, que nós devemos servir o próximo, mas a base é sempre Deus, o Deus da Escritura. Outra pergunta aqui: temos o direito de escolher se iremos ou não obedecer à vontade de Deus? Alguém tem direito de escolher, pensar, calcular? Porque às vezes a gente tende a calcular, né? Será que eu vou obedecer mesmo? Mas isso vai me custar algo, vai dar trabalho, eu vou abrir mão de coisas para poder obedecer a Deus. E aí alguém pode calcular, fazer esse cálculo e se perguntar: e será que o homem pode escolher? Não tem, como muitos afirmam, né?
que a gente tem um entendimento diferente, mas usando a linguagem comum. Não tem o livre-arbítrio? E claro, irmãos, nós cremos na livre agência. Embora o livre-arbítrio foi perdido lá no Éden, quando Adão pecou, nós somos livre agentes. E Deus não constrange ninguém a obedecer à sua vontade revelada. Deus permite que nós, como livre agentes, tomemos decisões. Porém, ninguém pode escolher desobedecer a Deus. Ninguém pode escolher optar por obedecer ou não a Deus, no sentido em que nós fomos criados para obedecer. Claro, mas e aí? E quando a pessoa desobedece? É rebelião, segundo a Bíblia. É rebeldia, não é um direito. Não é um direito inerente, a pessoa não tem direito de desobedecer. É pecado, é rebelião contra o Criador, é ofensa, é virar as costas ao Criador. Então, embora Deus não constrange ninguém a obedecer à sua vontade, Deus nos criou livre agentes com mente, coração, vontade, capacidade de escolher, de tomar decisões racionais, baseado naquilo que nós entendemos ser o melhor, mas decidir pecar, decidir quebrar a lei de Deus, é um ato de rebeldia, de rebelião. Certo? Então, não há um direito ao pecado. Não há um direito ao pecado. Isso vai ser cobrado, essa transgressão vai contra a justiça de Deus, isso vai ser punido, esse pecado vai ser cobrado depois. Agora a pergunta é assim, mas Deus nunca me perguntou se eu queria servi-lo, se eu queria obedecer a Ele, para então Ele me dizer a sua vontade, eu ficar consciente e eu poder fazer. E por que Deus não nos consulta? Porque tem muita coisa que a gente vai olhar na lei e vai poder dizer assim, poxa, na lei de Deus, e talvez não agrade a minha carne, as minhas vontades. Mas, irmãos, o governo de Deus não é uma democracia. O reino de Deus não é uma democracia. Deus, ele não chega para nós e, como povo, e pergunta se a gente gosta, se a gente, você quer obedecer, veja aí se você gosta da minha lei. Ele salva um povo, entra em aliança com o povo, e ele entrega a lei. Isso é uma monarquia. O reino de Deus é uma monarquia absolutista, é um Deus soberano no trono. A linguagem da Bíblia é de um Deus soberano no trono, com autoridade, e não é um Deus que consulta a criatura para saber, para ele decidir o que é que ele vai exigir ou não da criatura. Deus, ele exige obediência aos seus mandamentos. Né? É bom quando a gente obedece os mandamentos de coração, de boa vontade, por gostar. Mas Deus revelou a sua vontade, é o nosso dever obedecer a essa vontade. Mas eu não gosto. Temos que nos arrepender, porque a nossa natureza corrompida é que nos inclina a ter aversão à lei de Deus. Porque nós somos pecadores ainda, há um velho homem ainda dentro de nós. É por isso que nós não gostamos, certo? Porém, nós devemos nos submeter à sua vontade. Nós não podemos questionar as suas exigências, aquilo que ele pede de nós. Então, irmãos, essa é a primeira pergunta do catecismo que nós passamos aqui, ok? Então, essa primeira pergunta, ela é a seguinte: qual é o dever que Deus requer do homem? O dever que Deus requer do homem é obediência à sua palavra revelada. Deus requer obediência. Isso é o básico, certo? Isso é o básico, e aqui introduz a nossa aula de hoje. O segundo ponto, e a segunda pergunta, então, é: o que revelou Deus no princípio ao homem como a sua regra de obediência? Apesar de Deus não consultar o homem para saber o que é que ele gosta, para poder revelar a sua lei,
A Bíblia nos diz, lá no Gênesis, que Deus revelou a sua vontade ao homem. E o que foi que Deus revelou ao homem? A resposta do catecismo. A regra de obediência revelada a Adão no estado de inocência e a toda a raça humana nele, além do mandamento especial de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, foi a lei moral de Deus. Então, veja bem, irmãos, prestem bem atenção, eu vou mostrar aqui, a gente vai ler alguns versículos, prestem bem atenção. Lembra do Gênesis, né? Que Deus fez o jardim, colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal, disse para o homem, não coma, porque no dia que você comer, certamente morrerás. Lembra? Todo mundo lembra disso, certo? Mas o catecismo está nos dizendo que, além do mandamento da árvore, também Deus deu a lei moral. E você vai perguntar, onde é que está isso lá? Né? Onde é que está isso? Por exemplo, Gênesis 1, 26 e 27, o catecismo cita aí, Gênesis 1, 26 e 27, Romanos 2, 14 e 15, Romanos 10, 5 e Gênesis 2, 17. Então, quando Deus criou o homem, e Ele fez o homem à sua imagem e semelhança, dando domínio ao homem, criando o homem racional, capaz de adorar, de servir a Deus, então, nós entendemos que ao criar o homem à sua imagem, Deus colocou a lei no coração do homem. E isso está lá em Romanos 2, de 14 a 15. Mesmo do homem caído, há um resquício dessa lei moral. Romanos 2, 14 e 15. Lá Paulo diz, quando, pois, os gentios que não têm lei, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Deus não revelou a lei aos gentios, mas mesmo os gentios, por natureza, agem de conformidade com a lei. Eles sabem que roubar é errado, que matar é errado, adulterar e etc. Eles mostram a norma da lei gravada no seu coração. E eles têm uma consciência que acusa, testemunhando-lhes também a consciência e os pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Isso está em toda a humanidade, todas as nações. Os gregos não tinham o Antigo Testamento, e eles desenvolveram uma filosofia de virtudes, do certo e do errado, uma ética. Então isso revela, irmãos, que mesmo após a queda, a lei de Deus está no homem, e antes da queda ela estava lá também. Então Adão, antes do pecado, ele não tinha os 10 mandamentos fora dele em tábuas de pedra. Os 10 mandamentos estavam dentro do coração dele. Romanos 10, 5, é citado também no catecismo, ele diz, ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei, viverá por ela. E Gênesis 2,17 diz, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Certo? Então, antes da queda, Adão estava no estado de inocência. Ele tinha um mandamento externo direto, não coma do fruto. Esse era o mandamento. Essa era a ordem especial de Deus para Adão. E Adão estava debaixo de um pacto de obras, que nós já falamos na escola bíblica, pacto de obras, debaixo da responsabilidade de obedecer, e ele representava a humanidade ali. E esse mandamento, de que modo esse mandamento foi dado? Como foi que Deus revelou esse mandamento no pacto de obras a Adão? Não foi a natureza, não. Deus chegou para o homem e ele falou, revelação especial. Deus se revelou a Adão e disse, não coma. Você comer, você vai morrer. Deus revelou a sua vontade. Então lembre, irmãos, o Deus da Bíblia é um Deus que está revelando a sua vontade, a sua lei. Deus chegou para Adão e disse, você está aqui, Adão, você não vai comer. De todos os frutos você vai comer, esse não. Essa é a minha vontade, revelada a você. Não coma desse fruto. E fim.
Ou, pelo contrário, do contrário, o salário será a morte, certo? Mas, além desse mandamento, havia uma regra já ali, certo? A lei moral. De que modo essa lei foi dada ao homem no estado de inocência? Por revelação natural no coração humano. Então, irmãos, nós entendemos, a nossa teologia bíblica entende, lendo a Bíblia, a teologia reformada, a nossa fé bíblica entendeu que Deus escreveu a lei no coração do homem, lá no princípio, antes da queda. Deus não precisou dar os 10 mandamentos para Adão e Eva, mas eles sabiam e praticavam, e não tinham problema com isso. Né? Não foi necessário revelação, certo? E ele vai dizer aqui, o autor, que Adão e Eva até estranhariam se Deus chegasse, não mate ninguém não adultere, porque eles já tinham isso no coração e era o natural para eles obedecer. Mas a pergunta é, e hoje? As pessoas têm lei moral nos seus corações? Hoje a humanidade está aí como está. E a lei moral, onde é que está? Ainda tem no coração? Sim. Mas por causa da queda, a consciência foi afetada e essa percepção do homem ela foi abalada. Mas há uma revelação natural, as pessoas têm consciência, elas têm uma direção moral, ética do certo e do errado. Essa lei do coração foi obscurecida, distorcida pelo pecado. Então, essa lei do coração não é mais um guia confiável. Então as pessoas vão dizer assim no mundo, não, siga o seu coração, não faça isso. Não faça isso. Lá antes da queda funcionava. Mas agora, por causa do pecado, está obscurecido, a vontade está corrompida, a vontade do coração, a inimizade no coração. Então é necessário agora que Deus revele a sua vontade, pela palavra, pelos mandamentos, pela revelação especial, pelo Evangelho também. Então, sem a Bíblia, os homens distorcem a lei de Deus, pervertem a lei de Deus, caem na idolatria, caem em pecados terríveis, crimes, perversões, e fazem isso achando que estão fazendo o melhor, o que é mais adequado, muitas vezes. Então, o coração não é mais uma fonte segura para a moralidade. Por isso que nós, crentes, cristãos, dizemos, a nossa fonte da nossa ética é a Bíblia, é a revelação. É certo por quê? Porque Deus disse, porque Deus falou. Não é porque eu gosto, eu acho bom, porque Deus falou. Essa é a base da ética cristã. Deus disse e nós cremos na sua palavra. Então, por que Deus não revelou os 10 mandamentos para Adão e Eva? Porque eles não precisavam. Eles tinham a lei no coração, certo? Eles sabiam o que tinham que fazer. E era natural para eles. Eles tinham justiça, né, original. E hoje, irmãos, o que é que está acontecendo hoje aí? Né? O Voz aí comenta aí no seu comentário ao catecismo. Hoje as pessoas abandonaram a revelação como uma fonte de ética. Abandonaram do que é certo e do que é errado. E as pessoas têm adotado as filosofias desse mundo, ideologias, cosmovisões desse mundo. Que a ideologia dominante, ela é materialista. Não crê em espírito, em alma, em Deus. Então, o homem é uma evolução. E dentro desse materialismo, então, dentro dessa perspectiva, cada nação, cada povo desenvolveu o seu código de leis, certo? E aí, uns é melhor do que o de outros, mas o fato é que não existe Deus, um Deus criador, doador da lei, mas o homem é que está desenvolvendo a lei.
certo? É uma descoberta do homem. A lei para o mundo aí é uma descoberta do homem, não é uma revelação de Deus, certo? Então, as pessoas têm essa visão. E até mesmo agora, com essa ideia do humanismo, independente da questão da evolução, as pessoas entendem que o homem é capaz de criar leis justas por ele mesmo. Então o homem se tornou a base, né, da lei. Esse entendimento moderno da lei moral, né, entende que a lei não é uma revelação, certo? Mas que a lei é a humanidade que origina a lei. E cada cultura vai ter as suas leis, né? Já falei isso, né? Antes de terminar esse segundo ponto e entrarmos no terceiro, tem um artigo na internet que eu acho interessante, eu quero trazer aqui para os irmãos, para a meditação, que é um artigo de um teólogo chamado Mark Jones, e esse artigo é: Adão e Eva nossos pais quebraram os 10 mandamentos. E aqui tem um modelo, segundo esse irmão, de como é que isso teria acontecido. Lá Tiago, na sua carta, o apóstolo Tiago, né, o irmão de Jesus, Tiago, apóstolo ali, que escreve no Novo Testamento, ele diz que quando você quebra um mandamento, você quebra todos. O pecado, geralmente, ele não anda só. Quando você quebra um mandamento, você quebra todos. E é mais ou menos isso que Jones aplica aqui no seu artigo. Então, quando Adão comeu do fruto, primeiro Eva comeu, depois deu ao marido, ele comeu. Aquilo foi um ato de incredulidade. Isso aí você já deve ter ouvido, né? Eles deram ouvido não a Deus, mas à serpente. Então, houve um pecado de incredulidade, houve uma quebra do primeiro mandamento, certo? Houve uma falha em amar a Deus. E aí ouviu a serpente, amou a si próprio, a sua vantagem pessoal e comeu do fruto. Como é que ele quebrou o segundo mandamento? Né? Adão transgrediu as leis da correta adoração. Adão tolerou a falsa religião. Irmãos, quando você estuda ali o Gênesis e também a própria função de Adão como mediador, você percebe que Adão ele era um sacerdote no jardim. Ele cultivava o jardim. Ali a palavra similar com a ideia de adoração, de culto. Então Adão era um guardião do templo, né? Ali do jardim, era um jardim-templo. Quando ele come do fruto, ele não guarda o templo de Deus. Ele deveria ter esmagado a cabeça da serpente. E ele não fez isso, então quebrou o segundo mandamento. Adão quebrou o terceiro mandamento, né? Tomar o nome de Deus em vão. Então, ele carregava a imagem de Deus em si, perfeita, e ele atentou contra essa imagem de Deus, né? Então ele quebrou esse mandamento. O quarto mandamento: Adão, se tivesse obedecido, ele teria entrado no descanso de Deus, não apenas lá no sétimo dia, mas no estado eterno. E ele perdeu isso quando ele quebrou o mandamento. No quinto mandamento, Adão não honrou seu pai, né? Adão é filho de Deus, e aí ele não honrou seu pai e seus dias foram abreviados e não prolongados, né? Como diz: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias sobre a terra. Adão quebrou o sexto mandamento, se tornando um assassino, né? O diabo é o pai da mentira, é assassino, e Adão também se tornou assassino, né? Ele trouxe morte a si e aos seus representados, à humanidade. Adão quebrou o sétimo mandamento, né? Ele usa aqui o exemplo tem uma teoria, né, do silêncio de Adão, que Adão deixou Eva lá, estava presente e deixou Eva conversar com a serpente, e aí ele diz aqui que teria quebrado o sétimo mandamento. Embora eu não siga muito essa teoria, particularmente não acho que ele estava ali perto, mas Adão cometeu adultério espiritual, ele traiu a Deus, né, em certo sentido. Ele quebrou o oitavo mandamento. Ele diz aqui, por exemplo, ele permitiu que a esposa furtasse, e ele roubou, porque Deus não deu a ele comer daquele fruto, não era autorizado. Ele meteu a mão no que não era permitido ele pegar. Adão quebrou o nono mandamento, ele se tornou o pai da mentira, né? Ele
falso testemunho, se tornou pai da mentira, ele ouviu a calúnia de Satanás. Adão quebrou o 10º mandamento, ele não se contentou em permanecer no seu estado, do que Deus lhe colocou, mas ele cobiçou o que era proibido. Então percebam, irmãos, que a lei de Deus já estava ali no Éden, e que Adão, ele transgrediu, né? Ele quebrou esses mandamentos, né, na queda ali, e quando você quebra um mandamento, geralmente isso não está só, isso está misturado com outros pecados. Então, é grave o pecado de Adão, não é só que comeu de um fruto. Deus disse para ele não comer, é grave porque Deus disse. Mas envolvido naquele pecado, houve toda uma apostasia, um abandono de Deus. Não foi um simples equívoco, né? Ele não escorregou ali. Adão, ele estava no estado de inocência, ele tinha justiça original, ele era inclinado à obediência. Certo? Então, a mesma coisa acontece conosco, irmãos. Geralmente, quando pecamos, não é algo isolado, certo? Geralmente, o pecado, a gente tem que ter muito cuidado, porque ele traz, né, uma série de outros pecados em conjunto com ele, ok? E a última pergunta, e aqui tem mais a ver com o tema da aula de hoje, é: o que é a lei moral? Enfim, né? É agora, o que é essa lei moral? Então aqui temos uma definição muito boa no catecismo, né? A lei moral, o que é? A lei moral é a declaração da vontade de Deus à raça humana. Então Deus revela uma vontade, ela está na lei moral ali cristalizada, nos 10 mandamentos. Mas toda a Bíblia revela a vontade de Deus, em certo sentido também, mas especialmente os 10 mandamentos, dirigindo, obrigando a todos a sua obediência pessoal, perfeita e perpétua. Então, Deus exige obediência pessoal, não é o vizinho, não. É cada um de nós, não é eu estou ouvindo a pregação, lembrei do irmão, não. A vontade de Deus na Bíblia, revelada, é para cada um de nós, é pessoal. Obediência pessoal, perfeita. Nós não conseguimos porque pecamos já, né? Cristo é que vai obedecer por nós perfeitamente. Mas a lei exige perfeição. Deus é santo. E perpétua, não pode uma vez, um único dia, quebrar a lei. Então, a lei revela a nossa perdição, né? Porque a gente não consegue fazer isso. Por isso que nós precisamos do Evangelho. Então, a lei exige obediência pessoal, perfeita e perpétua, no íntimo, na disposição do ser, da alma e do corpo, e no cumprimento das obrigações de santidade e retidão, devidas a Deus e ao homem. Então, a lei tem a ver com o coração, com as disposições. Devemos cumprir as obrigações de Deus, de santidade e retidão, o que é devido a Deus e ao homem. E Deus promete vida se cumprirmos e ameaça de morte quando quebramos. Então, irmãos, aqui é um conceito de lei moral. Nós não somos salvos, né? Claro, por essa lei. Mas é o padrão de Deus. É o que Deus exige. Agora, para sermos salvos, Cristo obedeceu em nosso lugar. Esse é o Evangelho. Deus aceita a obediência de outro no meu lugar. Jesus me representa. Jesus é o segundo Adão. Ele pratica a obediência que eu não consigo. Mas como salvo, irmãos, nós continuamos sendo criaturas de Deus e continuamos sendo chamados à obediência. Não para sermos salvos agora, no pacto da graça, mas Deus continua sendo santo, a sua vontade revelada continua sendo expressa na lei moral, nos 10 mandamentos, na palavra de Deus. A lei moral continua sendo, revelando quem Deus é e a sua vontade para nós, para as nossas vidas. Tem alguns versículos aí que o catecismo cita. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Então, o problema é que agora, depois da queda, nós nos tornamos malditos, porque quem não obedecer
toda a lei, pecar um pecado já põe tudo a perder. E nós já nascemos debaixo do pecado, né? Gálatas 3,12, ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Nós não conseguimos mais vida por meio da obediência à lei, a nossa obediência, né? Mas Jesus obedeceu em nosso lugar. Tem aí Gênesis, né, citando aí a queda, né? Deus amaldiçoando o homem, né? Dizendo aí, visto que atendeste à voz de tua mulher, Gênesis 3, 17, 19, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa, e etc. Né? E a maldição ali. Irmãos, então o que é a lei moral? É a declaração da vontade de Deus à raça humana. Muita gente fica querendo saber a vontade de Deus, né? Geralmente as pessoas querem saber a vontade da providência, do decreto. As pessoas querem saber o dia de amanhã, com quem vão casar, o que é que vai acontecer, o pessoal que crê em novas revelações, né? Isso seria uma revelação do decreto eterno, daquilo que está oculto. Mas a lei moral é a vontade revelada de Deus. É o que Deus está dizendo, eu exijo isso, eu quero isso, santidade. Quero santidade. Né? Eu sou Deus santo. E isso engloba as seguintes verdades bíblicas. A lei moral não é uma descoberta humana, mas uma revelação divina. Nós não inventamos a lei moral, não descobrimos. Nós ouvimos a revelação e cremos. A lei moral não é uma força nem um princípio inerentes no universo, mas uma revelação da vontade de Deus. Então, o mundo aí vai dizer, não, a lei está em todo lugar, é só o homem descobrir, não é só o cristianismo que vai ter vai saber qual é a lei, não. Está em todo lugar, não. A lei não está numa força no universo, a lei é a vontade de um Deus criador, pessoal, soberano, que se revela na Bíblia. Deus não é um outro nome para o que há de melhor na humanidade. Ou seja, o pessoal acha que a lei moral é quando você peneira a humanidade e fica o que tem de melhor. Não, Deus é um ser supremo, detentor de uma vontade que revela as suas criaturas. Então Deus é pessoal, Ele tem uma vontade e Ele revela a sua vontade às criaturas. Voltando aqui novamente a uma pergunta que fizemos no princípio, quem está sujeito à lei moral de Deus? Todo ser humano que viveu ou viverá. No dia do juízo, que não é o tema aqui da aula, né, o dia do juízo, os homens vão ser julgados de acordo com a lei. Nós não vamos ser julgados de acordo com a lei, no sentido de que a nossa dívida está paga. Jesus cumpriu a lei no nosso lugar, Ele pagou o nosso escrito de dívida. Então, no dia do tribunal, no dia do juízo, até o catecismo também vai explicar isso, nós vamos ser justificados pela graça. Nós já somos justificados, né? Mas essa sentença vai ser dada lá também. Então, Deus vai olhar para nós e Ele vai receber a justiça de Cristo como nossa. Ele vai dizer, estou satisfeito, meu filho pagou a dívida dele, estou satisfeito. Eles não vão ter que ir para o inferno, não, que é o que eles mereciam. Porque o pecado, ele exige uma satisfação. E o inferno é eterno, porque o homem pecador nunca vai conseguir pagar a dívida lá, os que não tiverem Cristo. Então é terrível isso, mas é a verdade que a Bíblia revela. A lei moral, então, é para todo ser humano. Todos vão ter que responder diante do tribunal de Deus pelos seus crimes contra a lei de Deus, e não vão poder alegar ignorância, porque tem a consciência, tem aquilo que nós falamos, ainda há um resquício da lei no coração. A lei moral de Deus se aplica aos pagãos que ignoram a Bíblia? Sim. Já lemos Romanos 2, 14 a 16, eles têm a lei no coração, na consciência, eles têm a lei, eles sabem que estão pecando, eles sabem. Ah, mas não funciona, pastor, a consciência deles não funciona sempre, mas virou, mexeu, tem um alerta na consciência, eles sabem que estão errados.
A lei moral obriga também aos ateus que não creem em Deus? Sim. No dia do juízo, não vão poder alegar, né, ignorância. Né, não vão ter como se defender por terem negado a Deus, que é um pecado, né, o ateísmo também, e seus outros pecados. E tudo que os ateus fazem de bom vai ser rejeitado, porque como eles não creem em Deus, eles não fazem com a atitude adequada, por amor a Deus, para a glória de Deus. Então até as boas obras, humanamente falando, horizontalmente falando, externamente falando, as caridades, as boas obras dos ateus vão ser rejeitadas. Porque eles rejeitaram a Deus. Porque, lembre, toda obediência tem que ter como a base Deus. Então, quem não crê em Deus está numa condição terrível, né? Uma condição triste, lamentável, porque essas boas obras, até essa bondade natural, para nós que observamos aqui da terra, mas diante de Deus são ofensivas essas obras, porque são obras de um coração corrupto, orgulhoso e pecador. Agora tem outra pergunta mais curiosa ainda, que muita gente responderia com um não, né? E os crentes são obrigados a obedecer à lei moral de Deus? Muita gente vai dizer, não, o crente já está salvo pela graça. Isso é legalismo, pastor. Dizer que o crente tem que obedecer à lei moral de Deus, isso aí é querer dizer que salvação pelas obras agora? Não, irmãos. Somos salvos pela graça. Mas a lei continua sendo uma regra de santificação, um padrão de obediência. Então o crente é salvo do pecado, liberto do pecado para a obediência. O crente é liberto do império das trevas, de Satanás, para uma vida de obediência. E obedecer o quê? A lei de Deus, a revelação de Deus, a palavra de Deus. Então Cristo nos salva para uma vida de obediência a Deus, de santidade. Então, nós continuamos. Quem diz assim que o crente não é obrigado a obedecer à lei, isso aí o nome é antinomista. É uma visão que diz, não, está debaixo da graça, agora é a lei do Evangelho, então não precisa mais o crente obedecer à lei. Então, essa não tem base bíblica isso, porque nós vemos que Deus nos salva, Deus nos chama à obediência. A lei moral de Deus muda ou é a mesma? A lei de Deus muda ou é a mesma? Outra pergunta. Embora o verdadeiro sentido da lei de Deus seja sempre o mesmo, a Bíblia nos mostra que a sua forma particular de revelação mudou, principalmente pelo acréscimo de mandamentos mais detalhados. Então, na essência não muda, mas algumas aplicações, alguns detalhes, podem haver ali alguma... aos nossos olhos parece mudança, mas não é. Por exemplo, o dia do Senhor é um dia em 7 para Deus. No Antigo Testamento era o 7º. No primeiro é o primeiro dia. No Novo Testamento é o primeiro, o domingo. Mas a lei, o princípio é o mesmo, um dia em 7. Faz parte da lei moral de Deus, que nós vamos estudar isso quando estivermos vendo os 10 mandamentos. Certo? Então, é a mesma lei, mas, por exemplo, você vai lá no Sermão do Monte, Jesus, lá Mateus 5 em diante. Muita gente diz que Jesus está trazendo uma nova lei ali. Não, Jesus está expondo os 10 mandamentos no Sermão do Monte. Ele está tirando os erros da tradição. Quando ele diz, ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo, ele está dizendo, a tradição dos escribas, que vocês têm ouvido. Não, Jesus está dizendo, eu sou o intérprete da lei, eu sou o intérprete por excelência, eu sou o próprio Deus interpretando a lei. Então, quando você lê o Sermão do Monte, quando ele diz assim, não é o homem que olhar com intenção impura já adulterou, é a mesma lei lá de Moisés. Só que está ainda mais profundo, porque ele está dizendo, não é só ir lá e cometer o ato, não. Quando internamente, diante de Deus, no espírito, já pecou. Não precisa ir lá matar. Odiou o irmão do irmão, desejou a morte, matou no coração, matou. Então é a mesma lei. O que está dizendo aqui é isso, é a mesma lei moral. Mas de tempos em tempos há detalhes
que são acrescentados para dar mais clareza. A lei de Deus mudou agora em nossos dias? Não. Desde o encerramento da Bíblia, que a revelação da vontade de Deus à raça humana está completa, é imutável e permanecerá fixa em sua forma até o fim do mundo. Então, nós vivemos numa época de mudanças, de conceito de família, um bocado de transformação aí que está acontecendo. Meus irmãos, a lei de Deus é a mesma, não vai mudar. O que é certo vai continuar sendo certo, o que é errado vai continuar sendo errado. Não importa o que os homens digam, as descobertas da ciência. Não, mas descobriu que um animal pratica o homossexualismo, é errado. O animal não é um ser, a imagem de Deus, racional, espiritual, como Deus criou. Não adianta achar provas lá na criação. Não adianta. Então, a lei de Deus não muda, não vai mudar. Jesus vai dizer isso, ele não veio abolir a lei, ele veio cumprir lá no Sermão do Monte. Vai passar o céu e a terra e não vai cair nenhuma vírgula, nenhum acento, né? Um tio da lei de Deus. Mas hoje em dia, né, como ele vai dizer aqui, muitos têm uma ideia, certo? Têm uma atitude de que isso é uma visão estreita, arcaica, certo? Essa lei antiga, né? Uma lei antiga dessa, né? Uma Bíblia antiga dessa, e agora a gente está na era da ciência, dos desenvolvimentos aí. Então, para esses que levantam essa objeção, nós devemos lembrar, né, que a lei da Bíblia não é fruto de evolução, de progresso humano, é revelação de Deus. Não é descoberta do homem. Deus falou perfeitamente na Escritura. Certo? Então, nós não dependemos de descoberta científica para saber a vontade de Deus. Nós dependemos da Escritura, daquilo que foi dito e preservado por Deus na história, a sua palavra. Então, Deus sabia as necessidades do homem de todas as épocas. Ele revelou a sua lei imutável, que não muda. Então, a lei de Deus ajusta-se à humanidade em todos os tempos. Nós é que temos nos afastado do ideal, como povo, como nação. Qual é o tipo de obediência que a lei exige da humanidade? Absoluta, né? Total, na vida toda. Essa é a lei moral. Então, irmãos, vejam, a gente não está falando do Evangelho, né? O Evangelho nos liberta, o Evangelho nos dá força para obedecer à lei pela graça. Nós obedecemos pela graça, né? Com a ajuda de Deus, como convertidos. Aqui nós estamos explicando a lei, né? A lei moral, ok? Então, não estamos negando a graça, a salvação pela graça, mas Deus vai exigir obediência absoluta do homem todo, durante toda a sua vida. Você que é crente, graças a Deus, Cristo obedeceu no seu lugar e Deus vai lhe tratar segundo a graça. E a sua obediência vai ser boas obras, que vai trazer galardão também pela graça para a sua vida. Mas aqueles que estão fora da graça, Deus continua exigindo, para que eles tenham vida, que eles obedeçam. Em pensamentos, palavras e obras, por toda a vida. Ou seja, Deus não tolera nenhum pecado. Deus não vai passar a mão em nenhum pecado. O pecado, irmãos, o que a Bíblia revela, eu estava estudando em casa, né, em família, o culto do Antigo Testamento, lá no Êxodo. O adorador, ele tinha que matar o carneiro, o animal, ele tinha que imolar. Aquele animal era um representante, um substituto. Quem era para morrer era o adorador. E ali ele estava assumindo a responsabilidade. E dizendo, não tem como colocar o pecado debaixo de tapete, tem que ter sangue. Mas não é o sangue daquele animal que paga, que perdoa, que lava, que purifica o pecado, é o sangue de Cristo. Mas o culto ali do Antigo Testamento, a cruz de Cristo no Novo Testamento, nos mostra que Deus não vai poupar o pecado, vai ser responsabilizado. A alma que pecar, essa morrerá.
Deus não poupou o Filho, Deus não poupou Jesus. Logo, Ele não vai poupar o ateu, quem quer que seja, se não se arrepender, se não se converter. Então, nós como igreja, irmãos, temos que pregar com clareza, porque se nós dissemos que a lei é só para nós aqui, que somos já crentes, não para a salvação, mas para a santificação, as pessoas lá fora não vão perceber que elas estão ofendendo a Deus, que elas vão ter que responder, e elas não vão perceber a necessidade do Evangelho. Porque elas estão achando que não é com elas. Esse negócio de castidade, de ter que ser fiel ao seu marido, à sua mulher, não, isso é para você que está na lei dos crentes. É por isso que muita gente admira os evangélicos, os cristãos, mas diz, não, mas isso não é para mim. Um dia, quando eu estiver velho, eu entro nessa lei dos crentes aí. Eles não estão entendendo nada, né? Porque nós somos salvos pela graça de Deus, mas a lei não é dos crentes. A lei é de Deus e é para toda a humanidade. E Ele não tem essa escolha. Não, quando eu estiver velho eu vou escolher, é muito bonito ser crente mesmo, vai para o céu, aí eu vou escolher obedecer à lei dos crentes. Não, não existe isso. Não existe essa escolha. O homem está debaixo da responsabilidade moral diante de Deus, ele vai responder. Nós como igreja talvez não estamos sendo claros para a humanidade. Nós temos que dar o diagnóstico, irmãos, preciso. Porque as pessoas não estão entendendo, elas acham que podem escolher, na hora que elas quiserem, se vão obedecer a Deus ou não. Não, elas são criaturas de Deus, Deus exige obediência. Ah, mas por que Deus não faz nada, não pune logo? Porque Deus é gracioso, Deus dá tempo para que a pessoa se arrependa, Deus tem um dia de juízo final, Deus está dando tempo, Deus está enviando a sua palavra, dando oportunidade. A lei moral de Deus exige que sejamos bons. A lei moral de Deus não exige que sejamos apenas bons, mas absolutamente bons. Ou seja, perfeitos moralmente. Então, fora de Jesus, pela graça, Deus nos aceita como pecadores por meio de Cristo. Mas o padrão de Deus que Deus vai exigir dos homens no juízo final é perfeição. É por isso que nós precisamos de Jesus. As pessoas acham que a gente que é crente está dizendo assim para o mundo, a gente é bom e vai para o céu porque é bom. Não. Nós somos pecadores, mas por causa do mediador nós somos salvos. Ninguém é bom, não há um justo nenhum sequer. Porém, de fato, Deus é santo e Ele vai exigir uma justiça perfeita. E só Jesus pôde fazer isso. Então nós não pregamos que nós somos bons, mas Deus é e Ele exige justiça perfeita. E nós só conseguimos essa justiça se nós formos a Cristo, crermos nele, aceitarmos o seu sacrifício. Então Deus não quer mera bondade, não. Ah, mas fulano é bom, paga seu imposto, não mexe com ninguém. Não, Deus exige perfeição absoluta. Nunca teve um pensamento impuro, nunca odiou ninguém, nunca matou ninguém no coração, nunca deu um falso testemunho, nunca mentiu, nunca pegou o que é do outro. Amou a Deus de todo o coração, alma e entendimento a vida toda. Senão, não vai ser aceito. E aí nós vemos a necessidade que nós temos do Evangelho. E como nós somos pecadores, né? Porque nós não conseguimos obedecer por nós mesmos. Esse padrão não é alto demais, não, pastor? Exige isso. Irmãos, Deus criou o homem capaz de obedecer esse padrão. Nós não conseguimos por causa do nosso pecado, primariamente ali em Adão. Certo? Mas nós reconhecemos que essa perfeição, até mesmo para o crente, só é alcançada quando Jesus voltar e formos ressuscitados e glorificados. Mas não é um padrão alto demais, porque
se Adão e Eva não tivessem pecado, isso seria fácil para a humanidade, para nós e para eles. Isso é um padrão alto porque nós pecamos. Porque nós estamos nessa condição de depravação, de morte espiritual. Mas Deus não vai mudar o padrão por causa da queda do homem. Certo? Deus não vai mudar. Ok? Não vai fazer isso. Esse é um padrão dele, eterno. Ele não vai mudar. Então esse é o padrão que nós vemos em Jesus Cristo, né, no nosso lugar. Quais os deveres que a lei exige do homem, né, que nos obriga a realizar? A lei moral nos obriga a cumprir deveres de santidade e retidão. O catecismo vai dizer. Deveres de santidade é dever religioso. Adorar a Deus, né, servir a Deus, adorando, cultuando, deveres religiosos. E retidão são os deveres morais diante da sociedade, né? Trabalhar, 6 dias trabalharás. A ética de Deus fala do trabalho. 6 dias trabalharás. Né? Usar os 6 dias de modo que Deus seja exaltado por meio do nosso trabalho. Né? Então, são deveres de retidão, né? Segundo a linguagem aqui do catecismo. E qual é a diferença entre as obrigações devidas a Deus e devidas ao homem? Estritamente falando, todas as obrigações são devidas a Deus. Tudo o que fazemos, irmãos, é devido em primeiro lugar a Deus. Certo? Nossa obediência, nossas obrigações estão relacionadas em primeiro lugar com Deus. A nossa obrigação para com o homem, para com o próximo, é por causa de Deus, é diante de Deus, certo? Então nós temos que honrar o nome de Deus, né? Não tomar o nome de Deus em vão, amar o nosso próximo também por causa de Deus. O nosso dever para com Deus exige que amemos o nosso próximo e busquemos o seu bem, assim como a nossa obrigação para com Deus compreende subordinação de nossos deveres para com o homem. Então essas leis estão relacionadas, o dever para com Deus e o dever para com o semelhante. Mas não adianta só obedecermos só o semelhante sem pensar em Deus, sem fazer para a glória de Deus. Então, no final, tudo é para Deus. O que Deus promete quando cumprimos a sua lei? Deus promete vida. Claro que nós não conseguimos mais obter vida pela obediência da lei, né? Mas se fosse possível, Adão tinha essa possibilidade. Então ele viveria, se ele não tivesse pecado. É possível obter vida eterna de outra maneira, se não pelo cumprimento da lei moral de Deus? Não. Só tem vida por meio do cumprimento da lei. Ah, pastor, então o senhor prega a salvação pelas obras. Não. Jesus obedeceu no nosso lugar, como segundo Adão. Mas Deus exige obediência, ou sua, ou do mediador, ou de outro. Mas o padrão não muda, o padrão é o mesmo, certo? O padrão é o mesmo. A vida eterna ainda depende da obediência absoluta e total à lei moral. Ah, pastor, então ninguém vai ser salvo. Vai por causa que Deus aceita a obediência de outro no seu lugar, de Jesus, do segundo Adão. Ele obedeceu no nosso lugar, como nosso representante. Então, assim como Adão pecou e nós pecamos em Adão, Jesus obedeceu, segundo Adão, e nós recebemos a sua justiça. Certo? Então, o Evangelho não anula a lei, não abranda o padrão da lei. Antes, o Evangelho confirma a lei de Deus. O Evangelho confirma a lei. Ou seja, o padrão de Deus não mudou no Novo Testamento, no Evangelho. Muita gente entende isso errado, né? Muita gente entende não, que agora o Deus do Novo Testamento é diferente do Deus do Antigo, que lá no Antigo é que era a lei, que gente morria por causa do pecado. Não, irmãos, o padrão é o mesmo. Não, Deus não abrandou as condições, mas Deus recebe a obediência de Jesus no nosso lugar, como se nós tivéssemos praticado essa obediência. Isso é creditado em nosso favor, colocado na nossa conta. A punição do pecado é a pena de morte, né?
O salário do pecado é a morte, Romanos 5,12. Que morte é essa aí? Não apenas física, mas espiritual e eterna, né? Essa é a morte. Irmãos, eu tentei correr aqui, certo? Para a gente não quebrar aqui o horário, tem um toque de recolher em breve aí. Não sei se tem perguntas, né? Tentei ir bem rápido aqui. Vamos ver aí se tem alguma dúvida. Aqui presente também temos irmãos aqui conosco. Vamos ver aí se tem alguma dúvida, os irmãos no decorrer aqui. Aparentemente não. É isso, meu irmão Luciano. O povo tem que acordar, não estão tendo tempo para Deus, é isso. Vê essa pandemia aí, né, todo tipo de crise, problema, e a gente vê que a humanidade continua adormecida. Não sei se não estou entendendo, né? As pessoas não estão se voltando para Deus. As pessoas têm que acordar, a gente tem que pregar a lei de Deus, não como regra de caminho de salvação, mas para que as pessoas entendam que elas não têm essa opção. Elas têm, só há um Deus e Ele vai cobrar. Ou elas fogem para Cristo e buscam salvação em Cristo, ou estão perdidas, não tem outro caminho. Então é importantíssimo isso. Meus irmãos, aqui presente alguma dúvida? Então, se não tem, né, não vamos perder muito tempo devido aqui a nosso tempo curto. Vamos orar e vamos concluir então a nossa lição. Senhor, nós queremos te louvar, te bendizer. Temos aqui esse tempo abreviado, mas queremos te agradecer porque estamos aqui para o Senhor, para a tua glória. Recebe, ó Deus, esse serviço ao teu nome. Ó Deus, usa esse estudo, usa esse conteúdo, ó Pai, para nos dar clareza sobre a tua lei, sobre o teu padrão. Nós pecamos, sabemos que muitas vezes andamos ignorantes e muitas vezes andamos de maneira a não reconhecer a santidade do Senhor e esse alto padrão da tua lei. Mas envia o teu Espírito, ó Pai, nos dá a arrepender quando pecamos e nos dá a retornar ao Senhor. Como salvos, já a tua igreja, o Senhor nos chama à obediência, que possamos, fortalecidos no Senhor, cumprir essa obediência para a glória do teu nome. Nos dá uma noite de paz, nos leva em paz, abençoa cada irmão, abençoa todo o teu povo. Ao que pedimos, oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, Deus abençoe, né? Fiquem em paz aí, uma boa noite, né? Estamos encerrando aqui e até uma próxima oportunidade. Então, encerrando aqui o nosso vídeo, nossa transmissão aí ao vivo. A graça e a paz a cada irmão.